Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar conteúdos muito importantes para entender a formação do mundo contemporâneo. Vamos falar sobre o antigo regime, o iluminismo e a independência dos Estados Unidos. Esses temas mostram como as ideias políticas e econômicas e sociais começaram a mudar profundamente a Europa e a América. Então pegue seu caderno, sua caneta e venha comigo para mais uma aula de história. Vamos lá? Vamos falar sobre o antigo regime. Antes das grandes revoluções, a maior parte da Europa vivia no chamado antigo regime. Mas o que era o antigo regime? Esse sistema era baseado em 3 pilares principais, que era o absolutismo monárquico, a sociedade estamental e o mercantilismo. O absolutismo monárquico, que é o que a gente vai falar agora. No absolutismo monárquico, o rei concentrava praticamente todo o poder em suas mãos. Ele criava leis, cobrava impostos, comandava os exércitos e tomava decisões sem precisar consultar o povo. Muitos reis justificavam esse poder afirmando que ele vinha de Deus. E isso era chamado de direito divino dos reis. Um exemplo famoso foi Luís XIV da França, conhecido pela frase "O Estado sou eu". Vamos falar um pouquinho da sociedade estamental. A sociedade do antigo regime era dividida em 3 estamentos, ou seja, grupos sociais com poucas mobilidades. Esses grupos eram: o primeiro estado era o clero, formado pelos membros da igreja; o segundo estado era a nobreza, formado pelos nobres, donos de terra, militares importantes. O terceiro estado era formado pela burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, ou seja, pela sociedade mais pobre. O grande problema era que o clero e a nobreza não tinham todo o privilégio e pagava poucos impostos, enquanto o terceiro estado sustentava praticamente tudo. Isso gerou muita revolta na população. Vamos falar um pouquinho também sobre o mercantilismo. Na economia predominava o mercantilismo. O mercantilismo defendia forte participação do Estado na economia, ou seja, o acúmulo de metais preciosos, o incentivo à exportação e à exploração das colônias que os estados detinham. As colônias existiam principalmente para enriquecer a metrópole. Esse sistema ajudou no crescimento das monarquias absolutistas. Mas o que foi mesmo o iluminismo? No século XVIII surgiu um movimento chamado iluminismo. Os iluministas acreditavam que a razão deveria guiar a sociedade. Eles criticavam o absolutismo, o privilégio da nobreza e a forte influência da igreja sobre a política. O lema do iluminismo era razão, liberdade e progresso. Eles defendiam que o ser humano poderia melhorar o mundo usando conhecimento. Precursores do iluminismo. Antes mesmo dos filósofos iluministas, alguns estudiosos já preparavam esse caminho para os iluministas. E entre eles existia René Descartes, que foi um filósofo importante, defendia o pensamento racional. Sua frase mais famosa é: penso, logo existo. Ele acreditava que a dúvida e a razão eram fundamentais para chegar ao conhecimento. Outro também foi Isaac Newton. Isaac Newton revolucionou a ciência com seus estudos sobre gravidade, leis de movimento, e ele mostrou que o universo seguia leis naturais e que poderiam ser compreendidas pela observação e pela ciência. Isso fortaleceu ainda mais o pensamento racional. Vamos falar também de outros filósofos iluministas, né? Agora vamos conhecer os principais pensadores iluministas. Voltaire, vamos falar de Voltaire. Voltaire defendia a liberdade, a expressão e a tolerância religiosa. Ele criticava fortemente o absolutismo e o abuso da igreja. Montesquieu, ele criou uma teoria da divisão dos 3 poderes que a gente usa até hoje, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Essa divisão existe até hoje em muitos países. Jean-Jacques Rousseau defendia as ideias do contrato social e dizia que o poder deveria vir do povo, e ele valorizava a soberania popular. John Locke falava sobre o direito natural do ser humano, a vida, a liberdade e a propriedade. Essas ideias influenciaram muitas revoluções. Denis Diderot e D'Albert foram responsáveis pela criação da Enciclopédia, uma grande obra que reunia conhecimentos científicos e filosóficos da época. Ela ajudou a espalhar ideias iluministas pelo mundo inteiro. Vamos falar também sobre o liberalismo econômico. Na economia surgiu o liberalismo econômico. Essa teoria defendia menos intervenção do Estado e mais liberdade para os comerciantes e empresários. O principal nome desse movimento foi Adam Smith. Ele dizia que a economia deveria funcionar com liberdade de mercado, e isso ficou conhecido como laissez-faire, que significa deixar fazer. Vamos falar um pouquinho sobre os déspotas esclarecidos. Alguns reis aceitaram certas ideias dos iluministas, mas sem abrir mão do poder absoluto. Esses governantes ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Eles faziam reformas como melhorar a educação, modernizar a administração, mas continuavam mandando sozinhos. Ou seja, eles usavam ideias iluministas sem abordar o absolutismo. Ou seja, sem abandonar o absolutismo. Vamos falar também sobre a formação dos Estados Unidos da América. A Inglaterra, ela possuía 13 colônias na América do Norte. Essas 13 colônias deram origem aos Estados Unidos. Os pais peregrinos. Os pais peregrinos eram um grupo de religiosos perseguidos na Inglaterra que migraram para a América em busca de liberdade religiosa. Eles ajudaram na ocupação inicial de várias colônias. Vamos falar também sobre o comércio triangular. O comércio triangular ligava a Europa, África e América. A Europa enviava produtos para a África, da África pessoas escravizadas eram levadas para a América e da América saíam matérias-primas para a Europa.
Esse sistema foi muito lucrativo para as potências europeias. Vamos falar também um pouquinho sobre as revoltas dos colonos. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra aumentou os impostos sobre as colônias, porque ele estava enfraquecido financeiramente. Os colonos ficaram revoltados porque pagavam impostos, mas não tinha representantes no parlamento inglês. Eles diziam, sem representação, não há tributação. Entre as leis que causaram a revolta, estavam a lei do selo, a lei do aquartelamento, a lei do chá, a festa do chá de Boston. E em protesto contra a lei do chá, os colonos invadiram navios ingleses e jogaram carregamentos de chá no mar. Esse episódio ficou conhecido como a festa do chá de Boston e foi um marco importante para o processo da independência. Luta pela independência. Em 1776 foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela foi fortemente influenciada pelas ideias iluministas. Os colonos lutaram contra a Inglaterra e conquistaram a sua independência. Nascia assim os Estados Unidos da América. Os povos nativos da região. É muito importante lembrar que os povos nativos, os indígenas da América do Norte, sofreram muito nesse processo de independência dos Estados Unidos. Eles perderam territórios, foram expulsos das suas terras e enfrentaram violência e destruição da sua cultura. Muitas vezes a história oficial não deu devido destaque a esse sofrimento indígena. Nessa unidade, nós percebemos que o iluminismo ajudou a transformar a política, a economia e a sociedade. Essas ideias influenciaram a independência dos Estados Unidos e também outras revoluções importantes, como a Revolução Francesa, e por isso, entender este conteúdo é fundamental para compreender o mundo atual. Agora revisem bastante, porque esse assunto é muito importante para a nossa avaliação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!